Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Patrício, está começando mais um Sessão Brainstorming com uma tempestade de ideia para você. Bom, pessoal, semana passada nós falamos sobre o amor, sobre as relações na modernidade, né, a partir do pensamento do Bauman e da percepção que eu tinha sobre o assunto. Hoje a gente vai para um caminho um pouco mais individual, né? Gostaria de conversar com vocês sobre as coisas que nós escolhemos para a nossa vida, quem nós escolhemos ser e sobre a gente se encontrar na vida. Isso tudo vai ser um tanto baseado em muitos autores existencialistas que, como alguns de vocês que estão me ouvindo me conhecem, sabem que são autores que eu tenho bastante contato, mas não exatamente em um específico. Eu posso estar citando alguns nomes ao longo do texto, ou você pode reconhecer na minha fala, se você conhece um pouco, algumas citações que podem surgir aí no meio do meu discurso, né? Mas me chamou a atenção falar sobre isso porque me parece que é muito comum hoje, não posso afirmar que sempre foi assim, mas é muito comum hoje que a gente não saiba muito bem para onde ir, principalmente quando a gente está falando de pessoas mais jovens, talvez pela quantidade de possibilidades que essa era digital tem para nós escolhermos ou apresenta como possíveis possibilidades, né? Deixa que muitos não saibam muito bem para onde ir ou o que querem. E essa sensação de estar perdido, né? É uma coisa que tem me saltado aos olhos ultimamente. Então resolvi falar disso aqui com vocês. Sobre a importância de se encontrar e de se aceitar, né? E vocês vão ver aqui hoje que essas duas situações têm muita relação. Pelo menos da minha percepção, e talvez você vá concordar comigo ou não. Antes da gente iniciar a discussão em si, eu peço que se você está ouvindo no Spotify, assina aí o canal no Spotify. Se você está no YouTube, se inscreve aí, me segue lá no Instagram para a gente trocar uma ideia, @patriciolauron. Sugere um tema, se você tiver alguma coisa, a gente está sempre aberto às opções, ou manda sua opinião sobre esses assuntos aí, que as opiniões são sempre muito bem-vindas. Bom, enfim, eu estava olhando as estatísticas das pessoas que escutam esse podcast e a gente tem uma faixa etária aí dos 20 aos 30 anos, na sua grande maioria. E é a faixa etária onde se encontram as pessoas que falam sobre essa sensação de não saber muito bem para onde ir ou o que fazer. Então foi um dos motivadores para eu resolver falar sobre isso. Então isso aqui vai ser um pouco mais devagar, talvez, porque não são ideias prontas, são coisas que eu vou ir conversando com vocês aqui ao longo do episódio mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre quem a gente quer ser, né? E a relação que isso tem com a nossa vida atualmente. Bom, pare para pensar agora no seu projeto, onde você quer chegar na vida. Você tem isso estabelecido? Nem que seja uma coisa pequena, né? Um objetivo trivial, vamos dizer assim, não uma grande meta de vida, nossa, uma carreira, né? Uma coisa assim. Mas que seja uma coisa que você quer comprar, uma coisa que você quer fazer, né? Pensa sobre isso. E agora, para pensar o impacto que desejar ou ter o objetivo de chegar nessa situação, seja ela qual for, vai implicar na sua vida muitas coisas e vai dizer muito sobre você. Então, a gente começa a definir quem nós somos, muitas vezes, compreendendo onde a gente quer chegar, né? E isso é um grande problema quando a gente ainda não compreendeu onde a gente quer chegar. Ou onde a gente não parou para fazer uma análise de nós mesmos, digamos assim, para compreender quem nós somos até o momento e assim talvez estabelecer onde a gente quer chegar, né? Por que isso é importante, Patrício? Eu compreender, eu aceitar quem eu sou, ou a situação que eu estou pelo menos? Bom, imagine assim, que se você não se compreende, talvez você esteja
aderindo para sua vida uma coisa que não é sua. Uma coisa que esperam que você faça, que esperam que você seja, e talvez até um projeto de vida que não é seu. Até objetivos a longo prazo, objetivos para o seu futuro que não é seu, né? E aí você está vivendo uma vida que não é sua. E aí naquele momento que você se sente perdido, que talvez as coisas não façam sentido, talvez seja porque você está encarando uma realidade que não é a que você gostaria de estar. E aí você deve estar se perguntando, Patrício, tudo bem, mas nem todo mundo pode fazer tudo o que quer. Mas, meu amigo, não estou afirmando isso aqui. Não estou dizendo que a gente pode fazer o que quer, mas eu estou dizendo que a gente pode se direcionar para aquilo que a gente quer, né? Dentro das possibilidades da vida de cada um. Então, eu quero que você passe a refletir sobre onde você gostaria de chegar, né? E o que você precisa fazer hoje para chegar lá, dentro das suas possibilidades, né? Eu não estou falando para você que, nossa, você tem que passar a ser um milionário de hoje para a semana que vem, e para isso você tem que seguir esses passos, né? Vou te dar uma cartilha aqui, e aí você vai poder fazer o que quer. Não, não é por aí. Mas eu estou dizendo que uma vida ela pode ter objetivos, né? E que muitas vezes a jornada para esses objetivos é que são muito importantes, né? Que essas são jornadas de construção nossa. Você vai aprender muito nesse caminho. A gente pode comparar isso, se eu for dar um exemplo bem prático, a uma pessoa que resolve fazer um curso superior. Então imagine que você quer fazer... Eu não vou falar psicologia que vai ser muito óbvio. Mas vamos lá, imagine que você quer ser um dentista. Você vai lá fazer odonto, né? E você vai ter uma jornada dentro desse curso até você ser esse dentista. Uma jornada longa, não é um curso curto, né? De pouca duração. E ao longo desse caminho você vai aprender muita coisa. Quando você chegar no final desse curso, você provavelmente não será a mesma pessoa, né? Assim como na grande maioria das vezes, nós não somos a mesma pessoa no dia de amanhã, né? A gente muda a cada dia, a gente se reinventa, a gente aprende. Então, o que vale muitas vezes nem foi ser dentista, porque quantas pessoas chegam ao final de um curso superior e acabam seguindo um outro caminho, né? Eu conheço muitas pessoas para exemplificar disso. Isso está errado? Isso é um problema? Não. Isso só quer dizer que a jornada que essa pessoa teve mostrou caminhos para ela além daquela ideia que ela tinha, que ela só poderia ser aquele profissional que aquele canudo indicava que ela era. Isso mostrou para ela possibilidades. Ou talvez mostrou que o que ela realmente gostava é o que ela fazia anteriormente, e não exatamente o que ela pensava que seria bom, né? Isso é descoberta. E talvez aceitação, né? Aceitar que não é realmente isso que eu quero. Aceitar que talvez foi uma escolha a princípio errada, mas que trouxe conhecimentos legais, então é válido, né? São vivências. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar de que é muito importante saber para onde a gente vai, né? Mas o caminho também é muito importante. A jornada, o aprendizado, as quedas, né? Cada vez que a gente cai, cada vez que a gente levanta, cada vez que a gente erra o caminho, corrige o curso e continua. Cada vez que a gente resolve voltar um pouquinho, né? Descansar e continuar, tudo isso é parte do nosso caminho. Existem contratempos na vida de todas as pessoas. E a gente precisa aprender a lidar com esses contratempos e aprender com eles, né? Essas coisas acontecem e a gente pode tirar lições de tudo, né? Para que da próxima vez que aconteça você esteja mais tranquilo, ou para que isso te mostre, te dê alguma ferramenta para lidar com situações adversas. Bom, e agora citando um dos pensadores que eu falei que citaria ao longo desse episódio, e eu acho que para muitas pessoas o mais óbvio para falar disso, o mais óbvio, é o Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo alemão, e ele tem uma frase muito característica do pensamento dele, uma máxima, onde ele vai dizer assim, ele vai dizer mais ou menos assim, eu não estou com a frase aberta aqui, mas é mais ou menos isso, de que demore o tempo que você quiser, que você precisar para definir para onde você quer ir. Mas depois que você escolher, não recue frente a nenhum pretexto.
porque ele diz que o mundo tentará dissuadi-lo. Ou seja, a sua relação com o mundo não vai ser fácil a partir do momento que você escolhe o que você quer. E você que está me escutando provavelmente sabe disso. Sabe que quando a gente define uma meta, um objetivo, e começa a trabalhar por ele, as pessoas... Nossa, você quer fazer isso? Né? As críticas virão de muitas maneiras, de muitas pessoas, de pessoas que talvez você não esperava que fossem falar essas coisas para você. Então, o ponto aqui é, quando você se conhece, quando você se compreende, quando você aceita você mesmo da maneira como você está agora, além de você possibilitar as mudanças que talvez você precise e compreenda que precisa fazer, né? Que seja características que você percebe que você precisa mudar, você também vai estar seguro de si quando essas críticas vierem, né? Então as pessoas vão falar, nossa, mas você quer fazer isso? Você quer fazer esse curso de odontologia? Não, mas dentista já não é uma profissão. Olha o tanto de dentista que tem aí. Você já viu o carro que aquele dentista anda? Você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer isso e aquilo, né? As questões econômicas são grandes críticas nas escolhas profissionais, escolhas de vida das pessoas, né? Como se fosse o único determinante para uma vida. Não, você tem que fazer algo que apenas te dê muito dinheiro. Mas muitas pessoas não são felizes apenas com muito dinheiro. E isso é um grande clichê, mas é válido a gente falar disso aqui, não é? Pense que apenas a questão financeira não mantém uma pessoa. Você tem que fazer uma coisa que seja prazerosa para você no seu dia a dia. Você tem que buscar algo que te ajude a se sentir melhor, que te dê um objetivo, que te dê metas, que te envolva, que te dê prazer, né? Então, existem muitas atividades extremamente lucrativas, mas não quer dizer que vai ser a atividade que vai te mover, que vai te dar vontade de fazer as coisas, que vai te acordar animado numa segunda-feira de manhã para pensar, nossa, mas eu tô acordando para ir fazer aquilo, nossa, que bacana. Você vai acordar, nossa, meu Deus, outro dia fazendo aquilo, mas fazer o quê? Eu preciso ganhar esse dinheiro, né? Então, para muitas pessoas hoje, fazer o que é interessante para elas, fazer aquilo que as enriquece de alguma maneira, não apenas monetariamente, né? Mas fazer coisas que fazem sentido para elas mesmas é o que é legal, né? É o que faz sentido. E não exatamente aquilo que as pessoas vão estar dizendo, nossa, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? Isso aí que você está fazendo não vai dar certo. Então, isso é um dos pontos que eu queria falar com vocês, né? Essa definição de para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, e o quanto, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente busca entender o nosso contexto e principalmente nós mesmos, a gente já não é tão abalado mais pela compreensão que as outras pessoas fazem da nossa realidade, porque é a compreensão delas, não é nossa. A gente não tem que estar interessado pelo que essas pessoas estão interessadas, né? Pelo que essas pessoas estão definindo como certo ou errado, não é mesmo? Bom, seguindo aqui na linha do Nietzsche, ele tem uma outra máxima que eu acho bem bacana nesse sentido. Ele fala assim, torna-te quem tu és. Uma frase bem curta, mas que tem um significado profundo, né? Na minha percepção, eu vejo que o Nietzsche percebe a importância de você aceitar você mesmo, né? Então, aprofundando um pouco essa ideia, e isso eu já posso me valer de alguns autores mais da psicologia, como até o próprio Carl Rogers da psicologia humanista, né? A partir do momento que a gente aceita algumas situações como elas são na nossa vida, a gente passa a ter um determinado poder de mudar essas coisas, né? E essa vai ser uma das afirmações do Rogers, e eu acho que talvez há alguma influência desses filósofos existenciais nesse pensamento. Bom, pensa comigo, talvez você não goste muito de ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que fala muito. Vamos dizer que você é uma pessoa dessas que conversa sem parar o tempo todo, e isso te incomoda nas outras pessoas. Mas, até hoje, você viveu em negação. Você não consegue aceitar que você é uma pessoa assim. E sempre que alguém te diz, não, mas você também é uma pessoa que fala muito, você fica extremamente irritado, ou se cala, se afasta dessa pessoa, né? Isso é uma negação. Isso é fingir que nada está acontecendo
quando na verdade tá. Na verdade, você tem um problema com essa situação que é sua. O que eu quero dizer aqui é que a gente precisa buscar analisar a nossa realidade e compreender essas situações. Então, a partir do momento que você aceitar, não, realmente eu sou uma pessoa que fala bastante, você vai conseguir parar para pensar em maneiras de não falar tanto assim, ou talvez nem vai se sentir mais tão mal, né, por ser essa pessoa que fala bastante. Isso é só um exemplo, obviamente, né, a gente não tem problema nenhum em falar bastante. Isso é uma característica individual. Se a pessoa gosta de falar bastante, tudo bem, fale bastante, né? Bom, seguindo aqui os nossos pontos, então, que são importantes, né? Voltando ao Torna-te Quem Tu És, dos pontos que eu queria seguir voltando lá àquele raciocínio inicial, assim, dentro de tantas possibilidades que a gente vê hoje, dentro de tantas opiniões, né, de qualquer pessoa, porque quando você simplesmente, e é algo muito comum hoje, você declara aí numa rede social que você vai fazer alguma coisa, quando você começa um projeto que muito provavelmente vai envolver em alguma esfera uma rede social, não vão faltar críticas. Não vão faltar pessoas e talvez até grupos para te dizer assim, não, você não deveria fazer isso ou aquilo outro, né? Mas, a partir do momento que você está bem, você aceitou realmente quem você é e você está trabalhando em uma coisa que é legal para você, todos esses pontos estão bem legais, isso não vai pesar mais contra você, essa situação do nossa, você não deveria fazer isso. Você vai sentir dentro de você, né? Você vai sentir com você mesmo, não, mas tá bem legal fazer isso. É muito bom fazer isso. E essa pessoa não sabe do que tá falando. E aí então as coisas vão fazer mais sentido e você consegue seguir agora muito mais tranquilo com o seu projeto, com a sua profissão, com a sua vida pessoal, no sentido que for. Bom, gente, onde que eu queria chegar nesse ponto procure maneiras de se conhecer. Esse incômodo que muitas pessoas sentem hoje em relação a estar perdido tem a ver com a vida que a gente leva hoje, tem a ver com a possibilidade de poder se comunicar com muito mais gente do que muitas pessoas já se comunicaram no passado, mas tem a ver também com as escolhas que a gente faz para a nossa vida. Então faça as escolhas que são interessantes para você, né? Busque estratégias para se conhecer, né? Existem muitas maneiras de fazer isso. Busque terapia, busque processos de autoconhecimento, existe meditação, existem muitas coisas para você começar a fazer análises íntimas da sua realidade, né? E todas essas vão te ajudar a encontrar quem você é e a partir disso definir bem aonde você quer chegar, ok? Bom, gente, nosso episódio de hoje foi isso. É a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nessa sexta-feira. Se você está ouvindo na sexta-feira quando esse episódio é lançado. Semana que vem a gente está aí de novo com mais um episódio, mais um dia trazendo reflexões para vocês. Beleza? Eu espero que tenha sido do agrado de vocês. Tem uma opinião sobre o assunto? Me procura, vamos falar sobre isso, né? E mais uma vez, segue a gente aí nos canais, YouTube, Spotify ou na sua plataforma de podcasts aí que você esteja nos ouvindo. Se achar interessante, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Sempre tem conteúdo de psicologia, de filosofia por lá também. Beleza? E até a próxima.